Aleluias. Mais forte que é para o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. É nesse espírito, é nessa adoração que nós vamos meditar na poderosa, na gloriosa palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, meu irmão. Apocalipse, no capítulo 2. Quero trazer uma reflexão para os irmãos essa noite. Sobre a bondade de Deus, sobre o quanto nós podemos confiar nele. E sabemos que podemos confiar nele. Você pode confiar no seu Deus. Amém? Apocalipse 2, versículo 14 apenas. Mas eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar um pouquinho. Apocalipse 2, 14 diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Até aqui. Esse texto é um texto muito emblemático, muito interessante, porque ele vai mostrar uma estratégia satânica que é utilizada até hoje. O interessante é que o inimigo ele chega a ser repetitivo. E o mais interessante é que, mesmo sendo ele repetitivo, ele consegue lograr êxito em alguns momentos. Mas a gente precisa entender que ele não detém a chave da vitória, ele não tem as armas que possam parecer insuportáveis ou indefensáveis. Não, nós é que temos as armas, nós é que temos as respostas, nós é que temos a saída, porque nós temos um Deus todo-poderoso, que é todo-poderoso, que o seu poder e a sua grandeza excede toda e qualquer imaginação. Se você consegue imaginar algo grande, o nosso Deus é maior. Se você consegue imaginar algo poderoso, o nosso Deus ele é mais poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Mas isso não quer dizer que o inimigo de nossas almas, ele muda a estratégia ou ele se cansa de ser adversário. Não, ele não se cansa de ser adversário. Então qual é o nosso papel? Estarmos atentos e alertas às investidas do inimigo. Porque uma das coisas que ele faz, e isso vem de muito tempo, desde o Éden, inclusive a Bíblia em Gênesis vai dizer que a serpente era a mais astuta dos animais sobre a terra. Então, essa astúcia é algo dele. Ele é astuto. E o que eu quero dizer com isso? Ele usa de estratégias bem elaboradas, muitas vezes estratégias que nós não conseguimos reconhecer num primeiro momento, porque a intenção dele, desde o Éden, sempre foi e sempre vai ser tentar te destruir, tentar acabar com você, tentar destruir os seus sonhos. Mas aí eu repito e confirmo isso no seu coração em nome de Jesus: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele pode tentar 1000 vezes, 1001 vezes, ele vai errar, ele vai perder, porque o Senhor não perde batalhas. Mas a gente precisa ficar atento a essa realidade. Precisamos ficar atentos a essa verdade. O fato dele usar de estratégias, o fato dele usar de estratagemas, o fato dele usar de inteligência, de sagacidade para tentar nos destruir. E isso é o que o texto está falando. Para a gente entender o pano de fundo, quando ele fala de Balaque e Balaão, lá em Números 22, a gente conhece muito bem a história. E aí eu quero fazer um paralelo sobre as defesas que nós temos do lado de fora e as fragilidades que nós temos do lado de dentro. O que o texto está falando é isso. Por que do lado de fora? Quando a gente olha para Números 22, a gente lembra daquela situação que aconteceu com os moabitas. O rei de Moabe, Balaque, ele estava preocupado. Por que ele estava preocupado? Porque ele estava vendo o avanço de Israel. Ele estava vendo que aquele povo era irresistível no que diz respeito à guerra. Ele estava vendo que aquele povo, para onde ia, Deus dava. Aonde eles colocavam a planta dos pés deles, Deus dava, Deus fazia prosperar, Deus fazia com que eles vencessem.
Balaque está observando isso e está dizendo, e está pensando, esse povo, ele tem um Deus muito poderoso. Só existe uma maneira de eu tentar enfrentar ou tentar resistir a este povo. E qual é a maneira, Balaque? É separando-os do seu Deus. Porque eles, em nome do Deus deles, eles estão avançando. E não há quem possa resistir a esse povo. O que me deixa muito intrigado e até surpreso nessa observação é que podemos perceber que às vezes os de fora conseguem enxergar melhor do que aqueles que estão dentro. Estamos falando de alguém que estava observando. Não era alguém que pertencia ao povo de Israel, mas era um rei que já estava com medo, porque o povo estava se aproximando dele. Então ele tentou fazer alguma coisa, meio que num ato de desespero, para tentar parar aquele povo. E aí, o que serve para mim e para você de lição? Ei, olha a quem nós servimos. É um Deus que aonde nós passarmos, Ele vai nos dar vitória. Para onde nós caminharmos, a sua mão poderosa, a sua mão de vitória, a sua mão de poder vai estar conosco. Por causa disso, eu e você, nós não temos a quem temer. Nós não temos a quem temer, porque o Senhor está conosco. A impressão que se tem é que Balaque entendeu isso muito bem. E aí ele cria essa estratégia. Só tem um jeito da gente conseguir vencer esse povo: separando-os do seu Deus. E aí ele chama alguém, ele chama Balaão. E aí, infelizmente, a história vai mostrar que existem Balaões por aí. E aí ele chama Balaão e oferece aquilo que essas pessoas são, o motivo pelo qual essas pessoas são movidas: interesse, dinheiro, glória, poder, fama. Eu não sei o que mexeu com Balaão, mas o que mexeu porque ele aceitou a proposta. E aí Balaque faz a seguinte sugestão, eu estou apenas contextualizando com os irmãos: amaldiçoa esse povo, espragueie esse povo, diz aí alguma coisa que faça com que esse povo se distancie do seu Deus, porque o Deus deles não tem como vencer, não tem como derrotar, não tem como, com o meu exército, com as minhas forças, derrubar esse povo, porque o Deus deles é muito forte. Então vamos fazer o seguinte, Balaão: me ajuda, amaldiçoa esse povo, fala alguma coisa, faz alguma coisa para que esse povo se distancie do seu Deus. Essa foi a estratégia que Balaque utilizou com Balaão. Só que nós sabemos o resultado. E aí vem o resultado. Não adiantou essa estratégia. Sabe por que não adiantou? Olha que coisa linda. Números, capítulo 23, versículo 19 em diante. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com eles, e no meio deles se ouve a aclamação de o rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Contra você, meu irmão, minha irmã, não vale encantamento. Não vale, porque o Senhor decidiu te abençoar. O Senhor, quando você tem um encontro com Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, quando Ele te tira daquele lamaçal e te traz para perto dEle, junto vem todas essas coisas que acompanham aqueles que servem ao Senhor. Ele é o teu guarda, Ele é a tua entrada, Ele é a tua saída, Ele é o teu Deus, Ele é o teu protetor. Você pode confiar nele. E aí, meu irmão, sobre você toda maldição é quebrada, toda palavra contrária é desfeita em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Sabe por que não adiantou esse estratagema de Balaque? Salmo 46, versículo 1 diz o seguinte, e você pode crer nessa palavra: Deus, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 2 Samuel capítulo 22, versículo 3, Deus, o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador, de violência me salvaste. Sabe por que você pode
pode confiar nele? 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Sabe por que você pode confiar? Porque no Salmo capítulo 18, versículo 2 diz assim: o Senhor, o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. E eu teria aqui mais muitos versículos para citar, mostrando a grandeza, mostrando o amor e mostrando a confiança que você pode depositar em Deus. Porque o Salmo 91 já diz, é bem conhecido, ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você pode aplaudir este Deus que é o teu socorro? Glória a Deus. Então você pode ficar tranquilo, irmão. Não importa que tipo de ameaça se levante. Não importa qual seja a estratégia do inimigo. Enquanto ele vier com seus ardis tentando te destruir, há um Deus todo-poderoso que te cerca. É por isso que a Bíblia nos ensina que se o inimigo fica ao derredor, o anjo do Senhor fica ao redor, nos guardando, nos livrando. Então você pode confiar nessa segurança que há em Deus. Mas o estratagema de Balaque, ele se divide em duas partes. No final do versículo que nós lemos no início, fala que ele ensinou os filhos de Israel a cometerem sacrifícios da idolatria e a se fornicarem. Em outra versão fala a se prostituírem. E aí está falando de quê? Se do lado de fora, se as ameaças que vêm de fora para dentro, o nosso Deus nos guarda, nos livra, e Ele faz tudo isso mesmo, então qual é o problema então? É o que está de dentro para fora. E foi isso que Balaão ensinou. Como assim? Mateus no capítulo 15, versículo 17, diz assim, Jesus explicando aos discípulos, porque eles foram questionados sobre comer com as mãos sujas, e os fariseus os interpelaram e reclamaram sobre essa postura de estarem comendo com as mãos sujas, e Jesus, explicando a parábola aos seus discípulos, ele diz: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus demonstrando claramente qual deveria ser a nossa preocupação e a nossa postura. Provérbios capítulo 4, versículo 23, deveria ser algo que a gente teria que estar gravado no teto do nosso quarto, na porta da geladeira, em todos os lugares que nosso olhar passar, deveria estar esse provérbio. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em uma outra versão diz as saídas da vida. Então, se existe uma proteção exterior perfeita vinda da parte de Deus, existe um cuidado que nós devemos ter no que diz respeito ao nosso coração. Porque aí é uma responsabilidade ou uma ação que tem que partir de cada um de nós. Mas a Bíblia também, a Bíblia inteira é linda. Ela é o livro dos livros, porque ela não só aponta para um problema, ela não só aponta para uma dificuldade, ela não só aponta para algo que está acontecendo, mas ela também nos traz a solução, ela também nos traz a resposta. E aí você poderia me perguntar, qual seria a resposta, pastor? Simples, vamos lá, vamos caminhando junto. Em 2 Samuel, no capítulo 5, acontece algo lindo, e nós aprendemos com Davi. Davi é nomeado rei de todo Israel, nesse contexto de 2 Samuel, capítulo 5, ele a partir de agora ele é rei de todo Israel.
E aí ele teria motivos de sobra para fazer uma grande festa. Afinal de contas, depois de muita luta, depois de muita batalha, depois de muitos anos, finalmente, Davi é nomeado rei de todo Israel. Então, em primeiro momento, eu e você pensaríamos o quê? Vou fazer uma grande festa. Eu vou chamar todos os nobres do reino. Eu vou chamar todo mundo e vou fazer aquele festão. Eu vou matar animais e tal. Qualquer um pensaria assim. Mas Davi não, Davi olha para dentro do reino e observa que existe uma coisa que precisa ser resolvida. Porque quando você volta lá em Números, o Senhor, quando entrega a divisão das terras, e quando o Senhor promete a terra, na verdade ele não estava preocupado apenas em dar terras ao seu povo, mas ele também estava exercendo juízo sobre nações pagãs. E aí você vai ver uma relação de várias nações que o Senhor manda exterminar. E dentre elas estão os jebuseus. Só que os jebuseus, eles se instalaram no coração de Judá, na cidade de Jerusalém. E era uma fortaleza tão bem feita, era uma cidade tão bem edificada, tão bem fortificada, que era quase impossível tirá-los de onde eles estavam. Mas Davi, quando assume o reino, a primeira coisa que ele faz é: eu não vou festejar, porque existe algo que precisa ser consertado. E aí ele nos transmite uma lição muito importante. Eu só posso avançar, eu só posso expandir, eu só posso abrir fronteiras se primeiro eu consertar o que estiver ruim dentro. Eu não posso avançar para nenhuma direção se dentro de Jerusalém, na minha casa, em Sião, eu tenho um problema sério que precisa ser resolvido. Eu não posso fechar os olhos para esse problema que está dentro de mim e tentar avançar. Não, aqui ele está nos ensinando um princípio muito importante. Primeira coisa que ele tem que fazer então é arrumar o que está errado aqui dentro, é arrumar o que está errado no reino, no coração do reino. Então ele se dispõe: não, eu vou tirar esse pessoal daqui, eu não vou aceitar que eu consiga reinar tendo inimigos dentro da minha casa, tendo inimigos dentro de mim, tendo problemas a serem resolvidos dentro do meu coração. Davi está nos dando uma lição aqui. E o mais interessante é que eles estavam ali há tanto tempo, eles estavam ali tão enraizados, eles estavam ali tão protegidos, eles estavam ali numa situação tão confortável, que qualquer um que olhasse de longe poderia pensar: nunca que eles vão sair daí, nunca que Davi vai conseguir tirá-los daí. Eles são fortes, e essa cidade ela é muito fortificada, os muros são muito altos, existem guardas sobre as torres, não tem como. E muitas vezes nós pensamos assim: essa situação já está se arrastando há tanto tempo, isso que está acontecendo já está acontecendo há tanto tempo, eu acho que já vai cair no mar do esquecimento, eu acho que vai dar para levar a vida desse jeitinho, eu acho que vai dar para ficar do jeito que está. Não, não dá. O Davi está nos ensinando algo fundamental: eu só posso avançar se primeiro resolver o que está aqui. Então eu vou resolver o que está aqui dentro, eu vou resolver o que está no coração do reino, para que assim eu consiga expandir, para que assim eu consiga avançar. Mas como é que eu faço isso? Tem resposta? Tem saída? Tem, eu acabei de falar. A Bíblia não só mostra o problema, mas ela também mostra e mostra com certeza como fazer a solução, a resposta. Eram inimigos que precisavam ser destruídos. E aí quando a gente para pensar em conversão, em vida com Deus, a gente consegue montar um paralelo muito próximo, muito parecido. Existem coisas que a gente precisa abandonar. Existem coisas que a gente precisa deixar para trás. Existem coisas que não podem mais fazer parte da nossa caminhada, porque agora nós somos nova criatura, porque agora nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque agora nós pertencemos a um Deus que é santo, nós pertencemos a um Deus totalmente santo. E se eu quero me parecer a cada dia mais com Jesus Cristo, eu preciso fazer o que Ele fez. Eu preciso pensar com a mente dEle. Eu preciso pedir a Ele que me ajude a cada dia a ser cada vez mais parecido com Ele. Não adianta eu tentar disfarçar ou minimizar, como se o meu sentimento diminuísse de fato aquilo que está acontecendo. Não. Precisa ser resolvido. Davi poderia muito bem ter ignorado, como todos os reis que vieram antes dele o fizeram. Mas ele não faz. Isso nos mostra
o que é um homem segundo o coração de Deus? Como é a mente, né? Como ele vive? Olha que coisa linda. Não, nós vamos resolver isso. Nós vamos lutar contra esses homens. E como? Qual a estratégia? Porque uma coisa muito linda que acontece conosco, na vida com Deus, é que Deus nos convida a fazer parte do processo. E isso é lindo, irmãos. Deus, Ele não te chama para uma vida com Ele, aonde Ele vai fazer tudo. Não. Por isso que Jesus fala, olha, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Tomar a cruz é exatamente o seguinte, é a parte que você tem que fazer. Deus vai fazer a parte dele, lógico, mas existem partes, nesse processo Ele nos dá a rica oportunidade de fazer parte, de estar com Ele, de contribuir, de dar a nossa parte, de fazer a nossa parte, e isso é lindo. Um texto que mexe comigo, e eu acho lindo, uma abordagem que fazem nesse texto, eu acho muito interessante, quando fala de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, onde diz que os nossos pecados, ainda que sejam vermelhos como sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como escarlate, eles ficarão brancos como a lã. Neve vem do alto. Então, aquele primeiro momento em que a gente aceita Jesus, tem aquele contato com o Senhor, existe um processo de santificação que começa em Deus, vem do alto. É como acontece com a neve. Mas esse processo ele tem que ser iniciado em nós, para que assim como a lã, ele venha de dentro para fora. Ele começa em você e vai crescendo, vai crescendo. Então esse paralelo que é feito com a neve que vem do alto e da lã que sai de dentro é uma junção perfeita entre aquilo que Deus vai fazer, em que Deus está fazendo, e aquilo que eu preciso fazer. Recebi do Senhor graça, recebi do Senhor misericórdia, recebi do Senhor perdão. Meu nome está escrito no livro da vida. Então é necessário que eu interaja, que eu reaja a tudo isso. E qual é a maneira de eu reagir a tudo isso? Dizer para Ele, Senhor, eu submeto a minha vida a Ti. Eu quero andar em santidade, eu quero abandonar as velhas práticas, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, o novo do Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu. É isso que eu preciso. E aí sim, as nossas vidas vão estar, assim como a lã, aumentando, crescendo nesse processo tão lindo que é o processo de santificação. Como é que eu faço para vencer, pastor? A Bíblia dá a resposta. Sabe por quê? E é lindo, como eu já havia dito, a cidade era fortificada. E eles sabiam disso. Assim como, muitas vezes, aquilo que nos fere, aquilo que nos oprime, aquilo que nos põe contra a parede, muitas vezes age ou reage da mesma maneira. E é duro, muitas vezes, muito duro lutar. Parece que a gente não tem forças. Parece que por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir. Só que em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 6 em diante, Davi, guiado pelo Espírito Santo, é claro que foi o Espírito Santo quem deu essa ideia para ele, porque ele não teria como fazer isso que ele fez. Mas olha o que diz o versículo 8, de 2 Samuel, capítulo 5. O versículo 8. Naquele dia, declarou Davi ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Ao observar aquela cidade, Davi percebeu que na saída das águas, que era um lugar muito estreitinho, pequeno, ele encontrou ali uma estratégia para poder conseguir penetrar na cidade. Então ele chama os seus exércitos e diz: o caminho é esse. É através desse caminho, através dessa pequena entrada, que nós vamos conseguir entrar e nós vamos conseguir êxito naquilo que a gente está pretendendo. Para os jebuseus que estavam naquela fortaleza, eles pensavam assim: e por que Davi os chama de cegos e coxos? Porque os jebuseus, eles falaram assim para Davi: olha, a gente não vai nem usar exército para lutar contra vocês. Daqui de cima a gente vai usar os nossos cegos e os nossos coxos, que eles serão capazes de destruir vocês, porque nós estamos muito fortificados. Às vezes parece que, a impressão que você tem, né, é que as lutas, elas nos afrontam tanto, elas nos enfrentam, elas nos oprimem tanto, que a gente se sente tão fraco, a gente se sente tão pequeno,
que parece que esse tipo de coisa vai vencer. Parece. Davi descobre esse lugar na fortaleza. E o mais curioso é que esse lugar, essa fonte das águas, era apertadinho, era pequeno, havia um fluxo de água passando. Só havia uma maneira de entrar naquele lugar: de joelhos. De joelhos. Só havia uma maneira de entrar naquela fortaleza: de joelhos. Existem lutas que a gente só vai vencer de joelhos. Existem vitórias que só vão vir quando estivermos de joelhos. A Bíblia, quando fala de água, fala de Espírito Santo, fala também de palavra. E aí a gente precisa entender isso. Como assim, pastor? João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o de acordo com a tua palavra. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como é que eu venço essa batalha, pastor? Como é que eu venço o Jebuseu? É mergulhando na palavra, é encontrando resposta na palavra, é buscando na palavra. É na palavra que a vitória vem. É na palavra, a resposta sempre esteve na palavra. Davi, quando bota o exército todo para passar por aquele lugar apertado, mas que jorrava água, ele está ensinando para mim e para você hoje, em 2021, quer vencer, meu filho, quer vencer aquela luta que parece intransponível, quer vencer aquele problema que muitas vezes te aflige, quer vencer essa dificuldade que você já não encontra mais força, mergulha na palavra, meu filho, porque na palavra tem resposta, na palavra tem vitória, é na palavra que você vai conseguir a vitória. Primeira coisa que eu aprendo aqui é isso. Mas existe todo um processo, e aqui a Bíblia já está nos ensinando os passos para a vitória. Um dos processos muito importantíssimos que a gente não pode esquecer, porque afinal de contas estamos falando de inimigos bem instalados, de inimigos que estão já enraizados, que já estão ali há muito tempo, mas que precisam ser vencidos. Uma coisa que precisa fazer: limpar. Davi, quando traz a arca para Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é preparar um ambiente. Ele limpa aquele ambiente, ele adorna, ele prepara um ambiente. Tem um hino que a gente canta aqui, muito legal, que ele fala assim: nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. E é verdade. Quando você recebe alguém na sua casa, regra de comportamento humano, a primeira coisa que você faz é o que? Uma faxina. As irmãs aqui estão concordando, porque é mais pura verdade, né, irmã? Dependendo da visita, a faxina ela é mais pesada ainda. Sobe até para o quartinho de bagunça, dependendo da visita. Porque o nível de importância que você dá para alguém é refletido nesses momentos. Estamos falando do Espírito Santo morando em você, habitando em você, dizendo para você: ei, quero morar aí. Como é que está a casa? Eu quero habitar aí. Como é que está? Não precisa se preocupar com aquilo que te afronta, não precisa se preocupar com aquilo que te pressiona, não precisa te preocupar com aquilo. Não, tem resposta para você, tem solução para você, tem óleo fresco para você, tem. Que outra coisa nós precisamos fazer, pastor? Temos que odiar aquilo que Deus também odeia. Temos que odiar aquilo que Deus também odeia. Apocalipse no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: tens porém isto a teu favor, né? Que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É muito bom odiar aquilo que Deus odeia, porque é muito perigoso ser condescendente com aquilo que Deus não permite, com aquilo que Deus não aceita. Então, e agora, pastor? O que a gente faz? O Canal das Águas é lugar de mergulhar na palavra. A água, na Bíblia, como já havia dito,
Aponta para o Espírito Santo e aponta também para a palavra. Mas uma coisa muito interessante é que você só consegue passar por aquele canal se você estiver de joelhos. Davi está nos ensinando que não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do exército, não importa o quão fortificada é a cidade, o quão solidificada ela está, não importa. Diante de um joelho dobrado, diante de um coração quebrantado, porque dobrar joelhos também implica em humilhar-se, em humilhação. Muitas vezes a gente passa por processos que a gente não entende. A gente passa por processos muitas vezes dolorosos, processos que nos fazem repensar toda a nossa vida, toda a nossa história, tudo que nós somos. E muitas vezes a gente nem entende, Senhor, por que tudo isso? Está doendo, está difícil, eu não estou entendendo, está complicado, Pai. Mas Ele sabe o que está fazendo. E quando você se humilha na presença dEle, quando você se prostra, se ajoelha, é aí que Ele manda do céu a vitória, é ali que tem resposta. Então não adianta, existem lutas, existem situações que a gente só vai passar e só vai vencer quando a gente mergulhar na palavra e quando a gente se prostrar em oração e entregar tudo a Ele e clamar por Ele e pedir socorro a Ele. Davi está nos dando uma aula, nos ensinando. E sabe qual foi o resultado? É lógico que você sabe. Ele venceu. E Israel ficou livre dos jebuseus. Porque não existe jebuseu que resista ao poder da oração. Não existe jebuseu que resista a uma igreja que mergulha na palavra e que tem a sua vida de oração, e que tudo o que acontece, ela vai buscar em Deus, na oração, com os seus joelhos dobrados. Vamos ficar de pé nessa noite? Aleluias, aleluias. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei se alguma coisa te aflige, eu não sei se você tem vivido momentos assim. Mas a fórmula continua sendo a mesma. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que está sempre disposto a nos abençoar. E que com certeza, por causa das nossas limitações, nós não compreendemos muito bem algumas coisas. Mas entenda, Ele não está te colocando numa situação, ou permitindo uma situação, que você não consiga suportar. Isso é outra mentira do diabo. Se você está vivendo o que você está vivendo, creia, você precisa entender isso. Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te restaura, Ele te põe de pé, Ele é o nosso Deus. Aquilo que nós lemos no início, Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele que acampa os seus anjos ao teu redor, é aquele que te guarda, é aquele que te cura, é aquele que te sara. Então não existe nada impossível para Deus, não existe nada que Ele não possa realizar, não existe nada que Ele não possa fazer. Mas em contrapartida Ele te dá a oportunidade de demonstrar o seu amor, demonstrar a sua devoção, demonstrar para Ele que você o ama e que você está disposto a se humilhar na presença dEle e dizer para Ele: Pai, eu errei, eu pequei, enfim, mas eu estou aqui, Pai, pedindo a Tua ajuda, pedindo o Teu perdão, pedindo misericórdia, pedindo o Teu favor, pedindo ao Senhor que entre comigo, que me ajude em nome de Jesus a derrubar esses jebuseus que se levantam. Em nome de Jesus, de repente é alguma coisa no teu passado que até hoje vive tentando te afrontar. Em nome de Jesus, hoje nós liberamos uma palavra de
cura, de libertação. E isso cai hoje para a glória do Senhor Jesus. De repente você está carregando há muito tempo uma palavra lançada lá atrás, na sua adolescência ou infância. Alguém que não vigiou, alguém que não estava no seu juízo perfeito, lançou algo contra a sua vida, e aquilo vem martelando no seu coração, e assim como um jebuseu se levanta contra você, te afronta. Hoje, em nome de Jesus, isso cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. De repente você vive refém de um sentimento que foi crescendo dentro de você, um sentimento antigo, de que você não é importante, de que você não tem valor, de que você não merece consideração. Hoje isso cai por terra, porque você entende que você é amado do Senhor, você é filho, Ele te ama e tem projeto maravilhoso na sua vida. Hoje é noite de libertação, hoje é noite de transformação, hoje é noite de mudança, hoje é noite de novidade de Deus na sua vida. De repente você jamais imaginaria que em uma quarta-feira comum, um dia como outro qualquer, mas você veio para esse lugar, Deus está falando contigo, está falando sobre algo que te afronta, está falando sobre algo que te incomoda, está falando sobre algo que te entristece, mas que hoje Ele tem vitória para você, Ele tem libertação para você. Aleluia! Eu vejo os jebuseus caindo nessa noite em nome de Jesus. Eu vejo em nome de Jesus. Aquilo que te faz sofrer, aquilo que te afronta, aquilo que te oprime, indo embora, batendo em retirada, porque aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Não deixe que isso te atemorize. Não deixe que isso te oprima. Não deixe que isso te coloque para baixo. Há um Deus que governa todo o universo e que te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: filho, eu te saro, filho, eu te curo, filho, eu te restauro. Creia na minha palavra, creia em mim. Dobre os seus joelhos, se quebrante na minha presença, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida.